No início do século XVI, o rei Dom Manuel I mandava abrir na cidade do Porto uma rua comprida, retilínea, uma rua que vinha ligar dois dos mais importantes mosteiros da cidade. Um feminino, o mosteiro de São Bento da Ave Maria, que de resto havia sido também criado por sua iniciativa. E no outro extremo, o convento, este masculino, de São Domingos. Nascia assim a Rua de Santa Catarina das Flores, uma rua ampla, airosa, ensolarada e que por isso vai se tornar a rua mais qualificada do Burgo e que vai fazer com que muitas famílias endinheiradas aqui se venham fixar. Ainda hoje, a Rua das Flores é a rua com edifícios brazonados, a rua que mais edifícios brazonados apresenta na cidade do Porto. E é também por isso que aqui se vai instalar, em meados desse século XVI, uma instituição que havia sido criada mesmo no final do século XV. Uma instituição que se vinha afirmando como uma importantíssima instituição da cidade, a Santa Casa da Misericórdia do Porto. 500 anos depois, a Misericórdia do Porto continua aqui instalada e, muito recentemente, inaugurou o seu museu. É hoje um espaço incontornável na abordagem da história e do património do Porto. Instituição privada de caridade e de assistência social, a Misericórdia tem desde o seu início os objetivos muito bem definidos, aquilo que nós podemos considerar como a sua missão, e isso está bem expresso logo na entrada do museu. São 14 esses objetivos, aquilo que são conhecidas como as 14 obras da Misericórdia. São 7 corporais e 7 espirituais. Entre as corporais encontramos o dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, dar apoio aos peregrinos, nomeadamente de pousada, assistir aos enfermos, visitar os presos e enterrar os mortos. Quanto aos objetivos espirituais, dar bons conselhos, ensinar os ignorantes, corrigir os que erram, consolar os tristes, perdoar as injúrias, sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo, rogar a Deus pelos vivos e pelos mortos. Foram estes 14 trabalhos que, ao longo destes mais de 500 anos, a Misericórdia do Porto tem procurado cumprir, dando origem também, em torno dessas missões, dessas obras, a um fabuloso património. Mas como e quando surgiu a Santa Casa da Misericórdia do Porto? Temos que recuar até 1498 e irmos até Lisboa, quando o rei Dom Manuel I e, fundamentalmente, a rainha Dona Leonor se vão envolver na criação dessa Misericórdia de Lisboa. Importa aqui dizer que esta rainha Dona Leonor não é a esposa de Dom Manuel, mas sim a rainha viúva do rei anterior, Dom João II. Na sua origem, as Misericórdias têm muito do espírito medieval das confrarias, das irmandades. Aliás, esta primeira confraria, a de Lisboa, surgida em 1498, designa-se mesmo inicialmente como Confraria de Nossa Senhora da Misericórdia. Só que são agora instituições com um programa, com uma missão muito mais ambiciosa. Nossa Senhora da Misericórdia
sob o manto, protege tudo e todos, dos mais poderosos aos mais necessitados. Na sua origem e segundo a tradição, para além da Rainha Dona Leonor, terá tido um papel muito importante aquele que era o seu confessor, o Frei Miguel Contreiras. Hoje, todavia, a investigação histórica coloca muitas reservas quanto ao efetivo papel desse frei. Aliás, chega mesmo a duvidar se ele terá efetivamente existido. Muito poucos meses depois da criação da Misericórdia de Lisboa, o rei Dom Manuel I irá enviar cartas para os governantes e homens bons de outras cidades do reino, exortando-os a criar também nas suas povoações as misericórdias, apelando para que a sociedade civil, afinal, responda a estas necessidades que estão tão bem expressas no compromisso, nas obras da misericórdia. Afinal, estamos a falar de um tipo de instituição que durante séculos, até, no nosso caso, meados do século XX, soube responder às necessidades que só muito mais tarde o Estado-Providência viria, em parte, resolver. Sabemos que a carta enviada para o Porto data de 14 de março de 1499 e podemos considerar essa como a data da fundação da Misericórdia do Porto, que, com efeito, muito pouco tempo depois, sabemos estar já constituída. Um aspecto muito interessante é o facto dela se guiar, em grande parte, pelos objetivos que tinham sido gizados meses antes para a Misericórdia de Lisboa. E por isso mesmo foi mandado fazer uma cópia dos compromissos da Misericórdia de Lisboa. Um aspecto muito curioso é que o documento original, o compromisso da Misericórdia de Lisboa, perdeu-se muito provavelmente no terremoto de 1755 e hoje, na Misericórdia do Porto, neste seu museu, podemos contemplar aquele que é muito provavelmente o único exemplar existente no nosso país, daquela que é o compromisso das misericórdias portuguesas. Na sua origem, a Misericórdia do Porto reunia na Capela de Santiago, localizada junto ao claustro velho da Sé do Porto. É só algumas décadas depois que a Misericórdia irá passar para essa nova rua, essa rua qualificada que era a Rua das Flores, que vai se instalar em meados do século XVI, por volta de 1550, sendo certo que a sua igreja está em construção em 1552 e estará concluída em 1559. Mas a ligação de proximidade e visual entre a Rua das Flores e a Sé manteve-se ao longo de todos estes séculos. E hoje, aqui no museu, isso é reforçado através deste óculo. Entretanto, já antes, em 1521, a Misericórdia registraram um dos seus primeiros grandes impulsos. Por detrás dele está, uma vez mais, a figura do rei Dom Manuel I, que vai decretar que 3 dos mais importantes hospitais que o Porto conhecia, enfim, importantes, tendo em conta que estamos a falar de estruturas de dimensões modestas, vindas da tradição medieval, o Hospital de Rocamadour, o de Santa Clara e o de Cimo de Vila. Pois bem, esses 3 hospitais, até aí sob a administração municipal, passam, por esta decisão do rei Dom Manuel, a ser administrados pela Misericórdia do Porto. Para isso, o rei Dom Manuel e a rainha Dona Leonor vão não só isentar a Misericórdia de uma série de obrigações, mas também atribuir-lhe uma série de doações, dando o exemplo daquilo que, ao longo dos séculos, foi uma das principais fontes de rendimento da Misericórdia: as doações, as dádivas dos beneméritos. Nascia também assim, há já quase 500 anos, aquela que foi uma das grandes missões e tradições da Misericórdia do Porto: o administrar de hospitais. 500 anos. Um número verdadeiramente impressionante se pensarmos que o mais antigo hospital público estatal da cidade do Porto, o São João,
tem apenas 50 anos. Entretanto, em 1605, a Misericórdia iria constituir também o seu primeiro hospital, resultante não de uma doação, de uma entrega, como tinha acontecido com os anteriores, mas agora por iniciativa própria. Trata-se do Hospital de Dom Lopo. Com esta designação, a Misericórdia homenageava aquele que tinha sido um grande benemérito, falecido alguns anos antes, em 1584, Dom Lopo de Almeida, deixara toda a sua fabulosa fortuna à Misericórdia. Mas se é verdade que nesses inícios do século XVII o Hospital Dom Lopo de Almeida era verdadeiramente modular, a verdade é que um século e meio depois as suas dimensões eram já muito exíguas para as necessidades da cidade. E por isso, em meados do século XVIII, a Santa Casa da Misericórdia do Porto vai começar a sonhar e a concretizar um ambicioso plano, a construção de um novo hospital de dimensões grandiosas. O projeto será encomendado a um arquiteto inglês, John Carr, que em 1769 irá apresentar à Misericórdia o seu projeto, dando-se início à construção. Nascia assim o Hospital Real de Santo António, que ficará concluído nos finais desse século XVIII. Concluído? Bom, em boa verdade, o projeto era muito ambicioso e o Hospital de Santo António nunca foi totalmente terminado. Ficou-se por menos de metade. Tal não impediu, no entanto, que durante muito tempo este tenha sido o maior edifício da cidade do Porto e uma referência absoluta no nosso país no que diz respeito a construções, a edifícios hospitalares. Mas no século XVIII, quando além do Hospital Dom Lopo e do novo Hospital de Santo António entra em funcionamento, a Misericórdia era também responsável por um conjunto de outros hospitais existentes na cidade. Era o caso do Hospital dos Entrevados, em cima de Vila, o Hospital das Entrevadas, junto à Igreja Santo Ildefonso, o Hospital dos Lázaros e Lázaras, no campo de São Lázaro, o Hospício das Velhas em Santa Clara, o recolhimento das órfãos de Nossa Senhora da Esperança. Mas a administração de edifícios hospitalares não ficaria por aqui. No século XIX, e fruto de uma importante doação de um riquíssimo homem torna-viagens do Brasil, o famoso Conde de Ferreira, em 1883 era construído o Hospital dos Alienados, o Hospital do Conde de Ferreira. E algumas décadas depois, já no século XX, e fundamentalmente destinado a combater a tuberculose, iria surgir em 1926, e fruto também de uma importante doação, neste caso de Rodrigues Semide, o Hospital Sanatório, que ficaria exatamente com o nome deste benfeitor, o Hospital Rodrigues Semide. Mas já antes, no início do século XX, uma outra doação, esta a de D. Francisco de Noronha de Menezes, fizera aparecer na Perlada, na Quinta da Perlada, um hospital de convalescentes. Ao longo dos tempos e associados aos hospitais, muitas personalidades se evidenciaram, ganharam assim a imortalidade e foram retratados.
Caso de grandes beneméritos, de destacados clínicos, diretores de serviços, fundadores de áreas específicas dos hospitais. Mas ao longo dos tempos houve também um grande número de anónimos que, através do seu empenho, do seu trabalho, asseguraram e permitiram que estes hospitais funcionassem. E entre eles encontram-se também os voluntários. Pois bem, houve um que saiu do anonimato, da primeira metade do século XIX. Trata-se de José António dos Santos, o voluntário, que a Irmandade resolveu homenagear. Este quadro, datado de 1840, tem mesmo a legenda que diz que foi mandado tirar à sua custa, da mesa da misericórdia, o retrato do irmão José António dos Santos, para dar-lhe um testemunho da sua gratidão e excitar a posteridade a imitar a extrema caridade com que ele tem curado por mais de 30 anos os doentes daquele hospital. Entretanto, e como é óbvio, para respeitar as 14 obras da Misericórdia, esta não esgotava a sua atividade apenas nos hospitais. Desde épocas muito antigas, que, por exemplo, a Misericórdia vai se responsabilizar pela recolha de muitas das crianças deixadas na roda dos expostos. E também, desde cedo, que, cumprindo uma desses trabalhos, vai tratar de visitar os presos. Mas não é só visitar os presos. É também, nomeadamente, aos mais pobres, lhes assegurar alimentação, que era uma coisa que, de início, não era contemplada na prisão, ou se tinham os parentes, amigos que levavam comida, ou então, enfim, teriam, obviamente, que se socorrer da Misericórdia, que também a esses reclusos assegurava assistência médica, medicamentosa e, para todos eles, a assistência religiosa. Mas, dentro deste espírito de benemerência, a Misericórdia foi também ao longo dos tempos e, usufruindo para isso de muitas das doações dos beneméritos, criando diversas instituições. Caso do recolhimento de órfãos de Nossa Senhora da Esperança, localizado em São Lázaro, como o próprio nome indica, se destinava a recolher e a educar as meninas órfãs da cidade. Ou, com grande destaque, o estabelecimento humanitário Barão Nova Sintra, fundado em 1871 e destinado a recolher, a educar e a inserir no mundo do trabalho os meninos da cidade do Porto que vagabundeavam pelas ruas da cidade. Por trás deste estabelecimento está a figura de um grande benemérito, José Joaquim Leite Guimarães, o Barão Nova Sintra, um homem que constituíra grande fortuna no Brasil, regressar à Europa, viveu durante alguns anos em Paris e depois estabelece no nosso país e estará por detrás deste estabelecimento humanitário, onde, entre muitos outros, se viria a destacar uma criança, aquele que depois viríamos a conhecer como o pintor António Carneiro, que de resto terá uma forte ligação ao longo da sua vida à Misericórdia do Porto. Nos finais do século XIX merece destaque o Instituto de Surdos Mudos Araújo Porto, e tem esta designação exatamente graças ao benemérito Araújo Porto, que está por detrás desta instituição, graças às suas ofertas, instituição inaugurada em 1891. Poucos anos depois, nos inícios do século XX, deverá-se destacar o Instituto de Cegos São Manuel, que irá ter um papel importantíssimo na divulgação e no ensino da técnica de leitura para os cegos de Braille. Alguns anos depois, ainda relacionado com os cegos, em 1938, e com base na doação de Pereira de Lima, irá surgir no Candal, em Vila Nova de Gaia, o Lar Pereira de Lima, destinado a acolher adultos cegos. Muitas destas históricas instituições
dependentes da Santa Casa da Misericórdia do Porto, continuam hoje a existir e a responder às necessidades da nossa sociedade, adaptadas, obviamente, àquilo que são as premências dos nossos dias. Mas, para lá dessas instituições, muitas outras surgiram ao longo do século XX e do século XXI. Através delas, a Misericórdia continua a responder às suas missões e continua a ter um papel fundamental na resposta às necessidades e também à identidade da cidade do Porto. E essa ação presente, essa ação dos nossos dias, não deixa de ser evocada também no MIMO, no Museu da Misericórdia do Porto. Ao longo dos últimos minutos, contactamos com algumas das grandes instituições, das grandes obras concretizadas ao longo destes 500 anos pela Misericórdia do Porto. E vimos também como por detrás de muitas dessas obras se encontra o nome de grandes beneméritos, de grandes benfeitores. Gente que entregou os seus bens, propriedades, grandes quantias de dinheiro à Misericórdia para que ela constituísse, para que ela concretizasse determinado projeto, um objetivo muito concreto. Mas ao longo dos séculos, ao longo da sua história, a Misericórdia beneficiou de muitos outros beneméritos, de muitas outras doações, por vezes igualmente muito consideráveis, de gente que, no entanto, não entregou esse dinheiro com um propósito concreto. Não, entregou esse dinheiro confiando na administração da Misericórdia para utilizar da melhor forma essa sua doação. É um grande número de beneméritos aquele de que é feita a história da Misericórdia do Porto. Muitos deles registados em curiosos livros de benfeitores que aqui são reproduzidos, mas também em muitos quadros que aqui podemos contemplar nesta sala, a Sala dos Benfeitores. Quadros que, obviamente, são um número tão significativo que não caberiam nesta sala. E por isso aqui, no MIMO, no Museu da Misericórdia do Porto, esses quadros vão passando de uma forma rotativa. Quadros que, curiosamente, têm uma proporção relativa à doação que o benemérito dava à Misericórdia. Mas também muita gente anónima, muitas vezes de parcos recursos, não quis deixar de legar parte dos seus modestos bens à Misericórdia. Foi o caso, por exemplo, ao longo do século XIX e XX, de muitos dos residentes dos lares da Misericórdia do Porto, que, à hora da sua morte, deixaram em testamento as suas alianças de casamento. Ora, foi com muitas e muitas dessas alianças que, em 2014, a Misericórdia, fundindo-as, deu origem a uma belíssima peça de ourivesaria. Este cálice, o cálice da confiança. Desta forma, todo esse grande número de anónimos que, ao longo dos séculos, deixou os seus modestos bens à Misericórdia, encontram-se também aqui, representados no MIP, no Museu da Misericórdia do Porto. Um museu do qual ainda vimos apenas metade do seu percurso. Há, por isso, ainda muita história e muito património aqui para visitar. Mas isso são já outros factos. Também outras lendas. E o próximo, sim, o próximo, Caminhos da História.